Mas, gente, olha só, já que estamos falando sobre Israel, vamos conversar agora com ele, com o Fernando Capês, que está em Israel e vai nos passar as principais notícias desses primeiros dias em Israel. A gente já vê o Fernando Capês aqui na tela, o âncora deste programa, Fernando Capês. Boa tarde, meu querido Nelson Kobayashi. Boa tarde aí a todos os amigos aí que estão no linha de frente, debatendo nessa tarde, noite aqui em Israel. Como vocês podem ver, atrás de mim tem o Muro das Lamentações, o Domo da Rocha e também o Monte das Oliveiras. Então eu estou no lugar mais sagrado para muçulmanos, judeus e para os cristãos. Faz 9 graus agora aqui em Jerusalém, mas eu estou me segurando para que a gente possa conversar com esse grande cenário aqui por detrás, com todas as informações de um dia muito movimentado. Hoje, Nelson, eu queria apresentar para vocês rapidamente o Oded Lugassi, ele nos garantiu a segurança hoje durante todo o dia nos locais que nós fomos. Nós visitamos a praia onde os terroristas do Hamas desembarcaram para fazer o ataque nos banhistas que lá se encontravam. Foi inclusive nos abrigos onde foram mortos pescadores, foram mortos banhistas. Depois nós fomos num kibbutz, que também foi atacado, e percorremos algumas instalações militares nas quais civis não têm acesso, só podem entrar militares, onde existe o domo de ferro, o controle por meio de câmeras de toda aquela região de Gaza. Eu queria aqui, Nelson, depois abrir para perguntas para os colegas aí que quiserem consultar. Eu quero pedir que o Oded venha até aqui. Ele está... Senhores... Ele está aqui, ele anda, obviamente, aqui como metralhador. Nós tivemos que fazer o circuito com colete à prova de balas e capacete. Eu queria que que o Oded contasse aqui para vocês. Ele estava no dia, ele socorreu diversas vítimas que lá se encontravam. Ele vai dar um boa tarde para vocês, né? Aqui para nós é boa noite, e contar um pouco disso que ele viveu naquele dia, no dia 7 de outubro. Lembrando que a rave começou no dia 5. Ela durava 72 horas e o ataque acabou acontecendo logo ao amanhecer do dia 7. Oded, conta pra gente um pouco, o pessoal está no Brasil, como foi o dia, onde você estava, os contatos que fizeram com você, o que aconteceu para você naquele dia? Obrigado, senhores, obrigado pela oportunidade de contar a nossa história. No dia 7 de outubro, sábado, eu estava na casa da minha mãe, depois de um jantar jantar de sexta-feira, né, de Shabbat. Como todo mundo, a gente acordou, viu essas imagens trágicas na televisão, mais ou menos às 9 horas da manhã. Eu sou voluntário, sou socorrista voluntário de uma organização que chama Ehud Hatzalah, que é uma Hatzalah que tem no Brasil. Nós somos 7 voluntários que prestamos ajuda, emergência, né, prestamos assistência às pessoas, médicos, exatamente, né? E nessa manhã, mais ou menos às 9 horas da manhã, chegou o primeiro telefone que a organização estava mandando o pessoal para o sul. Obviamente, eu imediatamente disse que eu iria, né? Peguei meu equipamento, peguei o carro, se juntei com mais forças e descemos em direção ao norte de Sderot, que era o ponto de encontro. Ali tinha um campo agrícola, onde os helicópteros baixavam e pegavam os feridos que as ambulâncias traziam de dentro. E a partir de lá já se ouvia tiroteio, já se ouvia explosões. A um certo momento, mais ou menos meio-dia, um comandante militar de alguma das forças militares que operava na região pediu que a gente entrasse no Sderot para remover corpos que estavam espalhados em toda a região, porque as unidades militares não podiam se mover nos eixos, tinham corpos em toda a região. Isso, a Sderot fica mais ou menos a 4, 5 quilômetros da faixa de Gaza. Então é uma cidade chamada Sderot, a 4 quilômetros da faixa de Gaza. Então, nessa altura do campeonato, a gente entrou com um caminhão que a gente tinha, que é um caminhão que trouxe equipamento médico, tá? Um caminhão, não é um caminhão frigorífico, não é um caminhão nada. A gente entrou com o caminhão e começamos realmente a evacuar corpos que estavam ali já desde 6 horas da manhã. E o tempo todo a gente ia ouvindo tiros, barulhos de tiros e explosões, e a gente... Bom, tinha sido dito através da polícia, né, e das equipes lá que Sderot já estava ali, porque não tinha mais terroristas, e que os tiros vinham de outra direção. A gente foi recolhendo os corpos, foi removendo os corpos. Nessa altura do campeonato tinham equipes militares, unidades especiais, se locomovendo em carros particulares. Eles entraram dentro de casa, pegaram chave de carro
chave de carros, e começaram a se locomover dentro de Sderot, né, correndo atrás de células de terroristas, e a gente ouvia tiros o tempo todo. To make long story short, a gente removeu algumas dezenas de corpos, eu não quero ser muito gráfico, mas em situações... E quando eu cheguei em casa nesse sábado às 2 da manhã, o comandante da equipe que estava comigo estava sendo entrevistado na televisão. 3 dos policiais que estavam comigo durante o dia morreram nessa mesma noite. Quer dizer, Sderot estava infestada de terroristas. A maioria dos tiros que a gente ouviu tinham sido atirados em nossa direção. A gente teve muita sorte que nenhum de nós foi atingido, e a gente foi só depois de semanas que a gente foi reconstituindo o que a gente passou, que a gente entendeu que a maioria dos tiros foram atirados em nossa direção, e a gente teve realmente teve muita sorte de não ter sido atingido. Realmente foi um drama nesse dia. Inclusive, nós estivemos numa unidade, é uma unidade onde civis não têm acesso, só militares podem entrar. E nós conseguimos ingressar nesse local, onde só trabalham moças de 19 a 21 anos. Elas não são soldados que atuam em combate, elas ficam monitorando câmeras de televisão, a tela dos computadores, onde elas podem verificar o que está acontecendo. Quando houve um ataque a essa instalação militar, ela é blindada, então não tem como eles penetrarem. Mas eles tinham estudado muito o local, jogaram um produto químico pelo ar-condicionado, pela tubulação do ar-condicionado, aquilo incendiou, morreram ali 30 soldados, eram 23 mulheres, tinham 7 homens, escaparam 6, acabaram falecendo 24 soldados queimados naquele evento. Então, eu fiz várias imagens, fiz com o meu celular mesmo, o Nelsinho, e mandei para o nosso querido amigo alemão da produção. Ele está analisando o que pode mostrar, o que não pode mostrar, o que deve mostrar ou não. Então, estivemos na praia, a praia onde houve um ataque anfíbio. Os terroristas vieram através de um barco. Desse barco, eles mergulharam até a praia, iniciaram o ataque. Os banhistas tentaram se abrigar ali próximo, mas não tinha abrigos adequados para esse tipo de proteção. Foram mortos ali mesmo. E depois eu também acabei filmando, tem uma tubulação que está instalada agora pelo Exército de Israel, que está inundando os túneis na faixa de Gaza. Muita coisa interessante aqui, a gente vai falando ao longo da semana, fazendo novas visitas, eu estou separando material para que todo mundo possa entender direitinho o que aconteceu naquele dia 7 de outubro. Muito gentis, queria te agradecer, Oded, muito obrigado, nos atendendo e garantindo essa nossa segurança nessa viagem. Nelson, se vocês tiverem alguém aí, pessoal, que tiver alguma pergunta, a gente vai depois, ao longo da semana, contando com mais calma tudo que está acontecendo, toda essa sequência de visitas que estamos fazendo. Claro, é uma primeira parte da viagem, essa é uma parte da viagem focada no que aconteceu em Israel no dia do ataque 7 de outubro. O maior ataque desde o Holocausto, em que várias pessoas foram mortas, os terroristas conseguiram atrapalhar a comunicação do exército, dificultaram o acesso, tinham poucos soldados naquele momento e muitos acabaram morrendo porque estavam inferiorizados em número e também em qualidade de armamento em relação aos terroristas. Estou à disposição de vocês, parabéns aí, estou acompanhando os debates, está muito quente aí a discussão, hein? Pois é. Capês, a gente enquanto ouvia ali, é o Oded, é esse o nome dele? É isso? Oded. A gente ouvia o depoimento aí do Oded, que você o entrevistava, a gente acompanhava imagens, essas imagens que você fez com o seu celular e que enviou aqui para a produção. Eu não sei se você conseguiu ver exatamente as imagens aqui, mas eu gostaria que você comentasse, porque eu vi ali, eu não sei se é exatamente no local onde estava acontecendo a rave, várias fotos, né? Várias fotos de pessoas que foram vítimas dos ataques terroristas, imagens fortes, imagens de marcas de tiro, sangue, inclusive. Essa imagem, Nelson, se não me engano, está mostrando o mar ali, não é? Essa de agora é a do mar, exato. Praia. Então, nessa imagem que nós estamos mostrando, agora esse, por exemplo, é um abrigo onde esse é o buraco feito por um foguete, um míssil que penetrou aqui pela parede, né? Depois as imagens vão seguindo em direção à porta, onde os banhistas acabaram se abrigando, mas ali não é um abrigo próprio para esse tipo de ataque.
ele não tem porta. Então, como ele não tem porta, evidentemente aqueles que estavam iniciando o ataque ingressaram com as metralhadoras e acabaram metralhando eles naquele próprio local. Esse é um kibutz? Essa imagem aqui é do kibutz. Ela está bem pequena e o kibutz tem também o local da rave. Ela chega pequena para mim, esta imagem. É um sofá, Capês, eu vou descrever, é um sofá, o kibutz, exatamente. Então, uma casa agora muito está mostrando simples. o kibutz. Isso. Os kibutz, eles têm habitações individuais para os jovens. O que é kibutz? É um agrupamento agrícola. Todo mundo produz para todos, né? Então, foram destruídas. Eu mostrei, fiz imagens daqueles kibutz individuais destruídos. Essa era uma casa que tem um sofá com brinquedos de criança que também foram atacados, porque era 6 da manhã. As pessoas estavam dormindo, então não tiveram muito tempo para se defender. E os mísseis também que caíram. Esse é um kibutz de 1956, tá certo? Tem a casa, depois aparece a casa do governador do kibutz, tudo feito muito rapidamente hoje, né? Nós estamos entrando aqui, mas desde as 7 da manhã, horário de Brasília, já estamos percorrendo os locais aqui e filmando e registrando para vocês aquilo que eu pude ver e passar do que está acontecendo. Tem também a imagem da rave, nós tivemos nessa rave, o local onde hoje também virou uma espécie de um santuário, né? Ali tem vários, um memorial para as vítimas que foram mortas, muita coisa aí, algumas imagens estão gravadas, tudo isso acabou de chegar para vocês. Nós estamos depois selecionando junto com a produção ao longo do dia, para que amanhã a gente também possa ir descrevendo imagem por imagem. Eu vou fazer outras também. Mas então você tem o kibutz, você tem a praia, o local do ataque, e você tem a rave. Nas imagens aqui, essa é a praia, as imagens da praia. Está tudo muito, não está muito em sequência. Eu enviei todos os vídeos que fiz para que vocês pudessem ter um acesso daquilo que eu testemunhei e daquilo que eu vi. Nós vamos depois fazer isso de maneira muito organizada amanhã, para que todos aqueles que estão nos acompanhando possam ver de fato o que ocorreu. As instalações militares nós não pudemos mostrar, não puderam ser filmadas. Então, mostramos apenas esse local dos ataques. Veja, nesse momento aqui, é o abrigo que foi alvejado com vários tiros. Então, eu estou à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida sobre aquilo que aconteceu nesse dia 7, já tenho com algumas informações, estou à disposição de vocês aí. Capês. Claro que também tem o lado de Gaza, mas nós não fomos a Gaza ainda. Não fomos autorizados a penetrar em Gaza, estamos pedindo para ir, o Exército não quer deixar, porque acha muito perigoso, mas nós estamos querendo ir até lá, verificar os túneis e também o lado do que aconteceu em Gaza. Capês, realmente imagens impressionantes, a gente vê ali as fotos das vítimas, né? O local da rave, por exemplo, várias fotos, várias vítimas que sofreram esse ataque terrorista, uma espécie de fato de um memorial ali, muitas pessoas visitando, e é importante que exista mesmo essa espécie de memorial para ficar claro que houve ali um ataque terrorista a pessoas que estavam em um momento de festa, em um momento de lazer. Aí a imagem de uma das vítimas, ali logo um rapaz também com uma bandeira de Israel, provavelmente israelense, portanto, aí mais uma moça, ou seja, várias dessas vítimas da festa rave que foi uma dessas moças, start. Nelson. Pois não. Essa menina que apareceu a foto aqui, ela tentou se esconder embaixo de uma ambulância. E a ambulância acabou sendo incendiada e o que restou do corpo dela foi um talismã apenas. Depois eu chego a pegar o resto da ambulância, o que sobrou, e levanto do chão também, isso nas imagens da rave. Então, tem muita coisa aí que é muito triste, mas que precisa ser documentada, não é? E a gente foi em vários locais, tivemos acesso onde normalmente não vai nem imprensa e normalmente não vão civis. Então, isso foi importante para poder chegar para vocês. É claro que nós vamos depois fazer toda a seleção descritiva, item por item. Nesse momento, apenas essa imagem bonita aqui atrás de mim, não sei se vocês conseguem ver na inteireza. Você tem aqui o domo do monte, você tem o Muro das Lamentações, e faz 9 graus aqui, tá um frio de rachar. Ô Capês, para te preservar um pouquinho mais desse frio, aí a gente vai te usar um pouco mais aqui conosco, porque não é sempre que você está em Israel, né? Não são todos os dias. O Acácio Miranda vai te fazer uma pergunta. Capês, boa noite aí para você, amigo. 2 perguntas. Primeira, uma
pergunta política relacionada à situação do Benjamin Netanyahu, do Bibi. Como está a situação política dele em Israel neste momento? Se ele está fragilizado ou se ele ganhou força nos últimos dias? Em segundo lugar, você muito provavelmente encontrou com brasileiros que vivem por aí. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a impressão deles em relação ao Brasil. Você muito provavelmente perguntou a eles sobre o que eles veem do nosso país neste momento. Olha, meu querido Acácio Miranda, em primeiro lugar, a situação, claro, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não é nada confortável. Muita gente o culpa, foi uma falha clamorosa de segurança. Nunca se imaginou que os terroristas do Hamas pudessem passar pela cerca, iludir a vigilância em Israel, ingressar num local cheio de jovens, de pessoas, efetuar todo esse ataque, mas mais do que isso, houve a penetração em instalações militares. Militares foram mortos dentro das suas instalações. Alguns estavam nos seus alojamentos, descansando, dormindo quando foram mortos. Locais em que se encontrava a maior autoridade em termos de policiamento e vigilância do Exército para Gaza, não foi morto porque não se encontrava naquele local, estava em outra instalação naquele momento. Os terroristas chegaram, inclusive, a pendurar uma bandeira do Hamas numa instalação militar de Israel. Claro que isso trouxe muito desgaste. Há uma coalizão para que ele possa se manter no poder, é claro, ele fez uma coalizão com grupos de extrema-direita, isso tem dado a ele alguma sustentação, mas há muita angústia, muita revolta, muita insatisfação, mas nesse momento, é claro, o país está em guerra, durante a guerra não é o momento de trocar o comandante. Isso tem influenciado bastante dentro da política. Respondendo à segunda pergunta, é impressionante, nós fomos a um restaurante, quando você fala que é brasileiro, somos muito bem recebidos, as pessoas têm uma imagem ótima do Brasil. Não chegou tanto essa questão da política interna do Brasil, a posição do Brasil com relação a Israel, inclusive tendo apoiado a moção, o pedido feito pela África do Sul junto à Corte Internacional de Justiça. Isso não impactou tanto. Claro que aqueles que são mais próximos do governo, há um ressentimento, sim, com relação à posição do governo brasileiro. Eles julgam que é uma posição precipitada, dizem que não houve necessariamente um genocídio, mas uma maneira de reagir de Israel num território muito complicado, densamente povoado, e, é claro, muitas baixas, mas também muitos soldados mortos e mutilados. Temos mais de 400 soldados que foram mutilados, 100 e tantos que foram mortos, também não tenho o número exato aqui comigo agora. É uma situação muito complicada e é uma guerra difícil de ser travada. Como os Estados Unidos, logo depois do 11 de setembro, não sabiam o que fazer, um inimigo invisível, difícil de ser localizado, é muito difícil de ser combatido. Mas agora me parece que há uma tendência de Israel de atender à pressão dos Estados Unidos e também da Rússia, de que vá mais devagar, permita a entrada de ajuda humanitária e, com isso, diminuam as mortes e efeitos colaterais, que também é lamentável, são inocentes que acabam sendo dragados no meio desse conflito. A pergunta, o Capês, quem vai fazer agora é o Wilsinho Pedroso. Capês, boa noite. A minha pergunta vai em direção do que a gente tem escutado muito das comunidades internacionais e muito em relação à reunião de ontem. Eu quero saber se você sentiu na sociedade aí em Israel essa questão do cessar-fogo. Isso é um desejo também da sociedade ou é um desejo mais da comunidade internacional, mais dos órgãos internacionais ou é fato junto aos israelenses? Excelente pergunta, meu querido Wilson Pedroso. Uma boa tarde para você aqui. Olha, o desejo maior aqui em Israel, eu entendo que a prioridade tem que ser a volta dos reféns. Não há nenhuma prioridade maior do que trazer os reféns vivos para os seus familiares. Mas não é essa a prioridade na mentalidade de 90% aqui da população de Israel. Elas querem a eliminação do Hamas e a eliminação do perigo que ele possa trazer, ainda que isso possa custar a vida desses reféns. Então, a prioridade, claro que todos querem, são solidários aos familiares, mas a prioridade é continuar o combate, não cessar fogo para a recuperação dos reféns. Evidentemente
que isso não Israel é uma sociedade, uma democracia, uma sociedade heterogênea, tem várias posições de todos os lados. Muita gente também pressiona o governo a trazer de volta os reféns, mas não é isso que está conseguindo, e se houver um cessar-fogo, Israel quer um cessar-fogo por 1-2 meses, o Hamas quer um cessar-fogo definitivo, e isso Israel não está disposto a fazer. Então, neste impasse, prevalece o entendimento de que a guerra deve prosseguir, porque há muito medo de que isso possa voltar a acontecer. Fernando Capês, a gente tem mais uma pergunta do Ricardo Rous. Eu peço só que você seja breve, porque a gente tem 1 minuto para a sua resposta. A pergunta é do Ricardo Rous. Boa noite, meu querido Capês. A minha pergunta vai ser simples aqui, no intuito de saber, você já esteve em Israel anteriormente, eu também já estive em Israel, como você percebeu a entrada na questão de segurança no aeroporto? Quem te acompanha nas suas redes sociais, você tentou mostrar um pouco ali, mas teve algum critério diferente de segurança nos pontos mais turísticos, aí em especial os que são religiosos, o Domo da Rocha e tal? Como é que está a segurança em torno disso? Você sentiu alguma diferença da outra oportunidade que você teve em Israel ou não? Olha, meu querido Ricardo Rosa, até eu me surpreendi. A chegada no aeroporto foi muito tranquila, eu não senti um movimento maior. O avião estava lotado, mas poucos aviões chegando a Israel. Então, o aeroporto, no horário que nós descemos, não estava movimentado, passamos com muita tranquilidade, e somente existe uma vigilância maior nos postos ali ao sul do Estado de Israel, próximo de Israel, próximo à faixa de Gaza. Aí há muita vigilância, você vê blindados, tanques que não encontramos tanques, mas vimos marcas de tanques que haviam passado nas estradas. Então, realmente, há uma vigilância maior na parte de Siderot, que fica próximo ali à faixa de Gaza. Nós ficamos a 500 metros da fronteira com a faixa de Gaza. Insistimos para entrar, mas o exército não deixou. Nesse momento não há muita segurança. 26 soldados israelenses foram mortos numa região que era tida como dominada já pelo exército de Israel dentro de Gaza. Então há muita cautela nesse momento. Mas fora isso, há uma aparente normalidade, ainda que muita tensão no ar. Fernando Capês, direto de Israel, trazendo informações que ele foi colher lá pessoalmente em loco, esteve na praia, esteve no local onde aconteceu a festa rave, mostrou pra gente com imagens ali, aquele local que virou um memorial, esteve nos kibbutz, nas comunidades. Capês, parabéns pela sua coragem, pela cobertura aí em loco que você tem feito. Continue firme com a gente, trazendo novas informações. Tomara que você consiga aí o maior número de informações possíveis. Muito obrigado, meu amigo. Um grande abraço e parabéns a você pela excelente condução do programa também. Uma boa tarde a todos.